Mas me conta aí como é que foi a sua história, como é que você foi para lá, o que você fez lá inicialmente? A minha primeira história começa no amor pelo idioma. Né? Sim. Eu sempre fui muito ligado em basquete, NBA. Eu joguei basquete no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Jogava na Sojipa, joguei no União, em clubes. E o meu sonho era jogar na NBA. Era o meu Qual é a tua sonho. altura, André? Tenho eu vi que você é meio 1,88, pequeno. Não, pra basquete. Para aqueles jogadores da NBA LeBron lá. tem quanto? 2,6? Nossa. Tenho 1,88, mas eu sempre adorei, sempre amei, fui ligado em basquete. Meu sonho era ser atleta da NBA. Né? Certo. Então, com isso, eu acabei me ligando no idioma e comecei a estudar com foco. Né? Até vou passar pra galera aí uns macetes, né? Pra estudar e para aprender inglês. Certo. E para mim, então o primeiro passo foi aprender o idioma, sozinho. Eu tinha 12, 13 anos e comecei, cara, vou falar inglês. Mas a tua motivação foi o esporte, então? Foi o esporte, totalmente. Você queria saber o que eles estavam falando em campo, as técnicas, os termos em inglês? Tudo. E na época, isso nos anos 90, não tinha a estrutura que hoje as pessoas têm. Aulas com teleconferência, YouTube, não tinha a estrutura, né? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu aprendi inglês. Foi assim, ó. Aqui tava a legenda e eu ficava ouvindo os programas e assistindo, tipo talk shows do David Letterman. E eu assistia assim, ó, com a mão cobrindo a legenda para poder quando eu não entendia, eu tirava a mão. Quando eu não entendia, eu tirava a mão. Então isso foi um processo para mim que funcionou muito bem. E logo depois o segundo passo, que foi a evolução, foi a fita isolante. Aí a minha mãe pirou, né? Fita isolante na TV? Na TV, eu colava na televisão, fita isolante. Que massa. E a minha mãe, André, pelo amor de Deus. Você faz isso até hoje com teus alunos ou não? Eu recomendo, mas... Botar fita isolante, isso é boa. Fita isolante, meio polui um pouco, mas eu colocava fita isolante na parte inferior da televisão. Certo. E assim foi, cara. Eu aprendi muito inglês, muito post-it. Eu colava post-it na casa inteira, na geladeira. Com dicas. Dentro da geladeira, minha mãe abria a geladeira e tava lá, oil, colado no azeite. Cara, era post-it para tudo que é lugar da casa. Então, assim, eu aprendi inglês. Tanto que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, porque eu era obcecado pelos Estados Unidos. Então, eu fui com 17 anos para os Estados Unidos. Meu irmão já morava lá há uns anos. E aí eu cheguei nos Estados Unidos e, cara, cheguei falando, já tava fluente. Cheguei fluente. Você tinha se preparado antes, então? Cheguei arrogante. Falando inglês pra caramba, matando pau. E aí, nos Estados Unidos eu precisava jogar basquete. Esse era o meu... Essa foi a tua motivação maior. Motivação total. Só uma pergunta, assim, já que você falou, chegou lá matando a pau, assim, você notou, é uma coisa que eu geralmente falo para meus alunos também, que aquele inglês que você costuma aprender, não em escolas especializadas em inglês como a NetLingua, mas na escola pública lá atrás, no primário, no ginasial, que ele não te prepara exatamente para você chegar num país de língua estrangeira e falar o inglês. Aquilo que se aprende na escola, você chega lá, é uma outra história. Eles usam phrasal verbs, outros idioms e outras coisas. Você sentiu isso, sim ou não? Senti. Mas você tinha se preparado, mas mesmo assim você sentiu? Na escola, se eu fosse depender do que eu aprendi na escola, cara, não ia falar nada, né? Verb to be 12 anos de verb to be. 12 anos de verb to be. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, claro, eu cheguei arrogante, achando que eu falava demais, mas também dei de cara com a parede, né? Mas é importante, né? Claro, pra mim ajudou muito. Eu cheguei nos Estados Unidos com inglês, posso dizer que upper intermediate. Sim. Né? Isso eu tinha 17 anos. E quando eu comecei a fazer amizades com americanos, eu sentia que muitas vezes eu não entendia expressões, normal. Por exemplo, idioms ou phrasal verbs. Coisas que eu não sabia usar o present perfect, por exemplo, direito. A maioria eu não aprendi, eu sabia usar, às vezes eu sabia usar, mas eu não sabia por que eu estava usando aquilo, que eu sei hoje como professor. Né? Então, foi uma experiência espetacular para mim. Mas através dos erros, né, de pagar os micos, de errar, de falar besteira, foi que você aprendeu. Porque, sabe, eu noto, André, você deve concordar comigo, que o que às vezes evita com que as pessoas aprendam é exatamente o medo de errar. O medo de falar algo errado,
as pessoas ficam envergonhadas. Eu acho que a última coisa que você vai falar quando está aprendendo um idioma é justamente soltar o verbo. E tem essa questão psicológica, essa questão da vergonha, essa questão de se sentir intimidado. Você teve isso, mas como é que você lidou com essa vergonha, cara, com essa intimidação? Assim? Isso eu aprendi muito na época, eu tinha um professor que ele não era meu professor, era um professor que era amigo da minha família. E ele sempre falava, André, dá peitaço. Peitaço? Dá peitaço. Fala sem vergonha, sem ter vergonha nenhuma. Fala. Se tu errar, dá risada. E a mesma coisa eu falo para os meus alunos. Se tu erra, cara, não tem que se estressar em passar vergonha. Né? Não tem que ter... Relaxa. Relaxa. Fala, cara. Errar é natural. É um idioma novo. Total. É um idioma novo. Tu tá num processo de aprendizado, então não tem por que se estressar com erro. Então por isso que às vezes esse é um grande inimigo do aluno, né? Ele fica com medo de errar e aí ele trava e não fala. Com certeza, ele não fala. Com certeza. Então, cara, passei por muita coisa lá, muitas situações interessantes. Sim. Né? Tem alguns exemplos, assim? Dá um exemplo. Claro, situação específica aí, lá o mico que você pagou. Lá, cara, não mico, assim, mas situações que te fazem travar ainda mais, mas eu não travei por causa disso. Certo. Eu fui uma vez no Home Depot, que é uma loja, tipo aqui, loja de materiais de construção. Certo. Eu fui no Home Depot e eu precisava comprar um thinner, né, para limpar minhas unhas, que eu tinha trabalhado com pintura. E aí eu cheguei no cara e falei assim, do you guys have thinner? E o cara, thinner? E o vendedor ficava olhando para os outros vendedores e ele começou a tirar onda, meio que tirar onda com a minha cara ali. Hey, do you guys have thinner? aí eu fiquei meio confuso. Cara, mas o que eu falei errado? Thinner, to remove paint from my nails. Aí ele, thinner. Thinner, yes. Então, cara, isso aí foi... Uma mera linguinha faz toda uma mera linguinha que ele tirou uma tremenda onda com a minha cara, com a minha pronúncia. Mas isso, cara, situações inúmeras, né? Com pronúncia que às vezes eles fazem isso só para te provocar, né? Mas que tu não deve levar a sério, né? Tu tem que... Claro que não. Pô, legal, agora eu sei que é thinner, né? Então... mas passei por situações inúmeras lá nos Estados Unidos. Mas que só ajuda você a crescer. Só ajuda a crescer. Você tem que passar por isso. Tem. O que não pode, de fato, é você se deixar intimidar por isso e bloquear, porque bloqueia, né? Você fala algo errado, a pessoa dá uma risada e você bloqueia. Não dá. Se você já está indo para lá para aprender, então você tem que eliminar essa questão psicológica, bloqueios mentais que a gente cria, e a vergonha, o medo é bastante. Então, quando você ensina então os seus alunos hoje como professor, você também trabalha muito essa questão psicológica, deixar o aluno à vontade e tal, porque é através de estar à vontade que você vai se manifestar como pessoa, como aluno. Você usa isso então hoje? Eu uso muito. Porque você teve a experiência, hoje você aplica então. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar muito nas aulas, e que a NetLingua preza muito por isso, é eliminar o português de sala de aula. Transformar ele num câncer. Certo. Né? E porque a gente precisa acabar com a tradução, para fazer com que o teu cérebro funcione da maneira correta. Porque todo mundo, de certa maneira, está buscando fluência. Né? Então, ao tu eliminar esse câncer, que é o português da sala de aula, a pessoa acaba acelerando a evolução. Porque traduzir é mentira. Porque são idiomas completamente diferentes. Tanto inglês, espanhol, francês, mandarim... palavras que não existem, que existem em português, não existem em outros idiomas. Então, cara, é tanta coisa, né? É muito legal, é um mundo muito interessante, o mundo dos idiomas. Exatamente.